Glória a Deus. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre os 3 tipos de liderança. Diga comigo, os 3 tipos de liderança. 2 Timóteo 2:2 diz assim: E o que de mim ouvistes entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Amém? Vamos lá. Os 3 tipos de liderança. Foi? Vamos lá. Os 3 tipos de liderança. Todo líder influencia, mas nem toda influência forma discípulos saudáveis. Existem 3 tipos de líderes que atuam dentro de igrejas. E precisamos identificar qual tipo somos e qual tipo Deus nos chamou para ser. Congele aí, por favor. Todo líder foi chamado para influenciar, mas nem toda influência forma discípulos saudáveis. Precisamos discernir como tem sido a nossa influência como líderes na nossa liderança. E eu coloquei aqui, hoje eu voltei novamente a estudar, eu preparei todo esse material aqui, mandei para o pessoal, cada slide, e hoje eu voltei a estudar novamente. Eu não deveria ter colocado dentro das igrejas, porque falar de liderança não é falar de liderança somente na igreja, amém? Eu quero que você entenda isso. Você empresário, você empreendedor, você que cuida de um grupo de pessoas, você que supervisiona pessoas, gerencia pessoas no seu trabalho, você precisa também trazer isso para a sua área profissional, amém? Não é só para uma liderança dentro da igreja, embora vamos falar bastante, né, da esfera da igreja local e da igreja nuclear também, amém? Então, existem 3 tipos de líderes que atuam dentro de igrejas, e precisamos identificar qual tipo somos e qual tipo Deus nos chamou para ser. Vamos lá, vamos ao primeiro tipo de liderança. Líderes que formatam. Líderes que formatam. Quantos aqui já formataram um computador? Quantos aqui já formataram um celular? Não, você não vale, Renan. Aleluia. Líderes que formatam. Tem um molde rígido, foco em controle, aparência e desempenho. A liderança que ela está formatando pessoas tem um molde rígido, um foco em controle, está buscando aparência e desempenho. E qual é o problema desse tipo de liderança? Que esse tipo de liderança traz algumas características ruins para a sua equipe, para o seu discipulado. Coloque aqui, por favor, as características. Uma liderança que formata está em busca de cópias de si mesmo. Forçam seus discípulos a encaixarem na sua forma de fazer. É um discipulado baseado em pressão, medo, controle. Medem o sucesso da equipe pelo resultado externo e não pelo coração. Esse é um grande problema. Uma liderança que formata, ela muitas vezes quer que o discípulo pareça, faça, se comporte, pense como ela. Se não for como ela está pensando que deve ser, não vale a pena. Força os discípulos a se encaixar na sua forma de fazer. É um discipulado baseado em pressão, medo, controle. É tipo assim, se você não fizer, cara, tu nunca vai ser líder. Se tu não me ouvir e não entender que é desse jeito que tem que ser, tu nunca vai de servo. Nunca vou te liberar para o ministério. Você não vai conseguir crescer. É um discipulado baseado em pressão, em medo e controle. Porque a liderança que formata está em busca
de sucesso pelo resultado externo, pelo resultado aparente, e não em modelar o coração das pessoas com a motivação correta. E aí tem um problema. Diga qual? Quais são os efeitos de uma liderança que formata? Vamos lá. Efeitos de uma liderança que formata. Gera líderes inseguros, robotizados e sem identidade própria. Gera líderes inseguros, robotizados e sem identidade própria. Sabe onde muitas vezes eu identifico essas pessoas inseguras? E a gente precisa se atentar com isso? Na equipe de servos. Escute isso. Quanto mais sadia for a liderança, mais natural o discípulo vai fluir no espírito, em amor, em graça, sem medo, sem insegurança. Na equipe de servo eu vejo muito isso acontecer. Mas por que essa pessoa está tão insegura? Por que essa pessoa está com tanto medo? Por que parece que ela está tão robotizada assim? Parece que ela não tem identidade. É como Deus falando para Caim: Caim, por que você está com esse rosto, com essa expressão? Por que seu semblante está desse jeito? Você não sabe que se você fazer o certo, tudo lhe irá bem? É tipo assim, um discípulo quando chega na equipe de servo, ele está sendo discipulado, debaixo de uma liderança sadia, ele, na sua identidade, vai fazer o que tem que fazer. Quem está entendendo? Não vai ter medo. E eu sempre digo isso na reunião: não tenha medo de errar, mas não erre. Quem está entendendo? Se eu tenho uma identidade, se eu não sou inseguro, e nem fui formatado, não sou um robô, que estou debaixo de um comando externo, eu vou fluir naturalmente. Quem está entendendo? Diga amém. Então, quando o nosso discípulo, ele está sendo influenciado de forma correta, ele não vai ser inseguro, não vai se importar aonde vai servir, mas vai se alegrar aonde ele for colocado para servir, e não vai ser um robô. Quem está entendendo? Qual é o problema do efeito de uma liderança que formata? Produz um sistema religioso, não uma cultura do reino. Líderes e uma liderança que formata pessoas está produzindo um sistema religioso, não uma cultura do reino. Quem vivia isso? Os fariseus. Abre aí, por favor, Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazerem um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha que terrível. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês, fariseus, vocês querem cópias de vocês. Prosélito era um convertido ao judaísmo. Era alguém que se convertia ao judaísmo. Mas não era uma conversão como uma conversão que a gente conhece do evangelho, do reino. Era uma formatação. Se você, quem assistiu o Ted Chosen aqui? Você deu para perceber que eles vestem a mesma roupa, se comportam igual, têm o mesmo comportamento, a mesma motivação? Os fariseus, os escribas, esses hipócritas, eles faziam isso, eles estavam em busca, para lá e para cá, de formar robôs, cópias deles. Quem está entendendo? E aí Jesus diz: você está condenando eles, e você está sendo condenado 2 vezes, porque está fazendo cópias para vocês, para benefício da religião de vocês, e
porque vocês também são como eles. Quem está entendendo? Então nós temos que tomar cuidado, amém? Vamos lá, exemplo simples, e eu falei um pouco disso na nossa última mesa com os líderes de ministério, e foi onde o Espírito Santo me deu o insight dessa reunião de hoje. Até coloquei o Lucas como exemplo. Quantos anos, Lucas, está caminhando no nosso discipulado? Desde o início? 7 anos? 8 anos? 8 anos. Hoje algumas pessoas veem o Lucas pregando, né? É uma bênção, não é, gente? Só que ele prega na identidade dele. Por mais que existe uma linguagem parecida, é ou não é? A forma de se expressar. Às vezes até algumas línguas estranhas parecidas com a minha. Aleluia. Cadê o Vinícius? O Vinícius está aí? O Vinícius tem, acho que das línguas estranhas dele, 50% são as línguas estranhas que eu falo, aleluia. É tão parecido que quando eu vejo a live assim, ele falando em línguas, eu falo, sou eu? Aí eu vejo, não, é ele que estava orando em línguas antes de começar o culto. Escute, é normal, eu falo coisas que meu pai fala também, que o meu discipulador fala. O Emerson sabe, o meu antigo discipulador, pastor Josué, eu falo algumas coisas que ele falava. Quer ver uma coisa que meu antigo pastor fala, que eu também falo? Mas eu tenho uma novidade para você. Isso era ele que falava. Então você, querendo ou não, você está debaixo de uma influência, de uma liderança, e isso é saudável. Então você vai de fato pegar isso. Não tem como não pegar. Amém? Porém, quando o Lucas prega, ou qualquer um dos ministros que pregam aqui, que estão caminhando conosco há anos, por mais que tenha algo parecido comigo, tem linguagem, né, reações, ações, comportamentos, né, expressões, movimentos, eles pregam na identidade deles. E a unção flui de uma forma poderosa. Como estão entendendo? Um líder que formata, ele vai exigir com que os seus liderados preguem exatamente igual a ele. Fale o que ele fala. Se comporte como ele se comporta. É alguém que fala, não é assim, você tem que falar do jeito que eu falo. Você tem que fazer do jeito que eu quero que você faça. Tem que ser exatamente igual eu faço. Ele não está, influenciando de forma saudável. Ele está engessando a pessoa. Ele está impedindo com que a pessoa flua na sua identidade. Cada um de nós temos uma identidade, queridos. E a unção que Deus tem para liberar e para fluir através da nossa vida, só vai fluir através da nossa identidade. Quem está entendendo? Pessoas até podem imitar outras pessoas, e flui uma unção. Só que não é a unção que era para fluir na identidade dela. Quando a pessoa está fluindo na sua identidade, a unção é uma unção que ela é única. Quem está entendendo? Ela é única, porque é na identidade dela, é de acordo com as características dela, de acordo conforme ela foi vocacionada por Deus. Então, nós precisamos compreender isso. Não podemos ter uma liderança que formata pessoas. Estão entendendo? Então nós precisamos compreender isso. Amém? Não podemos de forma nenhuma ser essa liderança que formata pessoas. Vamos lá. Quando a gente pensa que não dá para ficar mais difícil, às vezes fica. Existe o segundo tipo de liderança. E esse é um tipo de liderança muito perigosa. Líderes que deformam. Diga comigo, líderes que deformam.
O que essa liderança traz de problema? Desalinham a visão, são carismáticos, mas perigosos. Desalinham a visão, são carismáticos, mas perigosos. Lembre-se que nós começamos falando que todo líder foi chamado para influenciar. Mas agora nós estamos tratando de que tipo de influência, amém? O líder tem que influenciar. Então vamos lá. Quais são as características de uma liderança que deforma? Não honram a visão da casa. Quem já viu isso? Quem já viu isso nas empresas? O cara é o gerente, é o supervisor, está ali para motivar pessoas, mas ele motiva pessoas, querendo agradar pessoas, falando mal da empresa. São líderes que deformam. Gente, posso falar uma coisa? Isso é muito medíocre. Isso é coisa de gente muito miserável. Isso é coisa de gente baixa. Isso é coisa de gente muito medíocre. Você fingir uma coisa e você, na hora que tem a oportunidade de se levantar com uma voz, com uma autoridade, querer desonrar a visão. Quantos estão entendendo? Características dessa liderança que deforma: formam discípulos para si mesmos e não para o reino. Sem perceber, essa é a intenção. Usam seus discípulos para alcançar metas pessoais. Falam mal da liderança ou desafiam a cultura da igreja. Essa característica é terrível, queridos. São características de Absalão. Quem leu o livro do apóstolo Gideão aí? Levante a mão, quem leu? Eu acho que nós precisamos ler mais como os líderes, amém? Diga para o seu irmão, você precisa ler mais. Amém? Se eu parar aqui para cada líder aqui, e perguntar para você, qual que é o teu líder, o teu livro de cabeceira agora? Você tem um livro de cabeceira? Não precisa falar, aleluia. No mínimo, como líderes, entendendo a importância que temos, a relevância que temos, a autoridade que temos, o chamado e a vocação para o qual o Senhor nos chamou, teríamos que ter um livro de cabeceira. Está entendendo? Como líderes, nós não podemos parar de estudar nunca. Não podemos parar de ler nunca. Principalmente livros acerca da nossa chamada, do que estamos exercendo, do que estamos fazendo, ministerialmente, profissionalmente. Precisamos buscar conhecimento. Olhe para o seu irmão e diga: se anima, meu irmão. Busque conhecimento. Aleluia. Apóstolo Gideão fala nesse livro sobre Absalão. É muito importante, porque a gente começa a discernir muitas vezes o espírito de Absalão na nossa equipe. Às vezes a gente começa a discernir o espírito de Absalão agindo na empresa, lá na sala de aula, lá no grupo da faculdade, lá na equipe que a gente cuida, independente seja na igreja ou não. Quantos estão entendendo? Nós precisamos compreender que não tem como termos êxito com a nossa equipe, com o nosso discipulado, se tivermos uma influência que deforma. Isso não é para nós, amém? Olha para o seu irmão e diga: isso não é para você. Quais são os efeitos de uma liderança que deforma? Divisão, confusão e rebeldia. Efeitos de uma liderança que deforma: divisão, confusão e rebeldia. Escute, quando você passa por uma divisão, eu lembro que no quinto ano de ministério, quinto ano de Vila Matilde, foi
quarto ano. Aqui a gente fez o seminário do Ágape lá, foi 2019, 2020, antes da pandemia, foi em janeiro, eu acho. Ou foi 19? Acho que foi 20. Porque logo em seguida veio, 2020, começo de 2020. Aí, um dos líderes principais, a gente estava numa reunião para tratar questões espirituais, do que ia acontecer e tal, e ele me fizeram a seguinte pergunta: já teve alguma rebelião no ministério? É engraçado quando a gente é imaturo na liderança, a gente não sabe das coisas. Eu estufei o peito e falei: nunca. Aqui, nosso discipulado funciona, é uma bênção, nosso amor é por vidas, passamos pelos processos dos encontros, isso fortalece. Aí um deles olhou para mim e falou assim: pastor, geralmente no 5º até o 7º ano de ministério acontece uma rebelião. Que isso, pastor? Aqui não. Batata, meu irmão. Antes de bater 7 anos, aconteceu. Sabe o que é interessante? Que a primeira dor é a mais difícil. E pode falar uma coisa? Você, líder de célula, que já passou por algo parecido na tua equipe do discipulado, a primeira dor é o que a gente mais sente, que é a primeira vez. Quem está entendendo? Então, por isso que ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer. Quem está entendendo? Quem aqui já treinou Muay Thai? Muay Thai. Parabéns para você, eu não. Aleluia. Mas eu sei que as dores ali, quando o cara está batendo, né ou não é, Felipe? A canela, primeiro, depois continua sentindo da mesma forma, parou. A canela do cara se torna uma arma, uma madeira, porque calejou. Então a primeira dor, ela precisa existir na nossa liderança. Só que a gente não quer aceitar isso. Eu não queria aceitar, não, aqui não. Que isso? Só que quando aconteceu divisão, aconteceu confusão e rebeldia, para quem que eu olhei em primeiro lugar? Para a minha liderança. O que eu fiz de errado? Porque a gente começa a se culpar. Mas eu não fiz isso me culpando, eu fiz isso analisando a minha liderança. Porque se isso aconteceu, algo eu não soube tratar de forma correta. Embora ninguém conhece o coração de ninguém, e nem os espíritos que estão por trás de ninguém. Quem está entendendo? O problema é que a gente desconfia, a gente até sabe, mas a gente não quer aceitar. Nós precisamos compreender isso. Toda vez que está tendo um problema no nosso discipulado, na nossa célula, eu preciso olhar para a minha liderança. Espera aí. Aí eu comecei a fazer uma autoanálise. Por que eu fiz isso? Por que eu acreditei tanto? Por que eu dei espaço? Por que eu dei lugar? Por que eu dei autonomia? Por que confiei tanto dessa forma? Será que eu misturei amizade com liderança? O que foi? Ingenuidade? Imaturidade? Eu comecei a analisar a influência da minha liderança. Quantos estão entendendo? Então precisamos sempre olhar dessa forma, com essa ótica. Claro que muitas vezes estamos fazendo o melhor, estamos fazendo o correto, e isso pode acontecer. Amém? Efeitos de uma liderança que deforma, discipulado que vira manipulação e sedução. Isso para mim é algo muito, mas muito terrível. O discipulado virar manipulação, queridos, e sedução é obra de influência de Jezabel. Quem está entendendo? E quando eu falo de influência de Jezabel, não tem a ver só com a parte feminina do negócio. Ou seja, não tem a ver e não está ligado diretamente à mulher somente. Embora a maioria das pessoas que estão debaixo de influência de Jezabel, na grande porcentagem, são mulheres.
Eu estou preparando um outro material, um outro estudo agora, para mim poder começar a ensinar isso. Quais são as consequências de uma igreja onde as mulheres tomam a frente dos maridos? É desastroso, porque há um padrão divino estabelecido. Então, Jezabel traz consigo manipulação, sedução e controle. Quem está entendendo? E é engraçado que a manipulação, ela não é descarada. É uma manipulação sutil. Solta uma coisa ali, solta outra aqui, deixa um ponto de interrogação, e as pessoas começam, mas peraí, fala mais um pouco. E aí vai vindo, vai vindo, vai vindo. Então, a liderança que deforma, ela tem esse tipo de comportamento. Não consegue ser sincera, direto com os seus discípulos. Queridos, é o seguinte, o problema é esse, a situação é essa, vamos mudar isso aí? Já olha duas pessoas, diga assim, seja sincero, verdadeiro e amoroso com os seus discípulos. Efeitos de uma liderança que deforma, produz discípulos que servem a homens e não a Deus. As pessoas, elas começam a servir e está achando que está servindo o líder, está achando que está servindo o pastor. A única coisa que não passa na cabeça é que está servindo a Deus. Aí a primeira coisa que a pessoa faz quando sai da igreja é falar, eu fiz de tudo pelo meu líder, eu fiz de tudo pelos pastores, eu fiz de tudo pelo ministério, eu fiz de tudo pela igreja. E Deus? Quem está entendendo? Por quê? Porque na verdade a pessoa estava fazendo para homens e não para Deus. Escute uma coisa. O Lucas falou uma coisa e eu gostei disso e eu gravei. Eu não sei nem se foi você que falou, que inventou, mas se foi, depois a gente patentia. Escute, se entregue para Deus e sirva as pessoas. Nunca ao contrário. Se entregue para Deus e sirva as pessoas. Nunca se entregue às pessoas e sirva a Deus. Toda pessoa que se entrega para as pessoas e serve a Deus, quando tem um problema com pessoas, deixam Deus, se frustram com pessoas e acabam sabotando o seu próprio chamado. Quem está entendendo, diga amém. 2 Samuel capítulo 15, versículo 2, diz assim: ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: esse seu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia: olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem ouça da parte do rei. Absalão dizia: mas quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que eu lhe fizesse justiça. Também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Absalão era muito sem vergonha. Olha só o mau caratismo dele. Ficava esperando o povo que estava indo para o rei julgar a causa. Ele interceptava o povo antes para falar: essa sua causa é muito boa. Quem dera você tivesse alguém assim, próximo do rei, para resolver isso. Começando a ganhar as pessoas com a manipulação e sedução. Você sabia que muitas vezes isso acontece dentro da igreja, gente? Fulano chega em mim e fala assim: pastor, eu vou fazer aquele negócio. Mas o que, filho?
aquilo que você pediu. Mas como? O meu líder falou, que você falou para ele, que era para me fazer isso. Eu digo, como? O apóstolo falou, o apóstolo pediu, o apóstolo direcionou, foi o apóstolo. Síndrome de Absalão. Isso acontece. E quando não libera as coisas? Quem liberou? O apóstolo. Quem deixou? O apóstolo. Rapaz, nem estou sabendo, nem estava. Ou senão quando chega assim, né? Não, graças a Deus aqui não acontece isso. Vamos pensar sempre de forma positiva, aleluia. Né? Está ali o líder de obreiro. Aí chega, não acontece, graças a Deus. Mas ali alguém próximo, né? Chega para o outro obreiro, cara, não gostei desse negócio, viu? Essa escala aí não está muito boa. Esse negócio aí de dividir 4 equipes, não ficou legal. Se fosse eu no lugar do Laércio, ia fazer diferente. O que você acha? Começa síndrome de Absalão. A pessoa, ela sempre entra entre a autoridade, o discípulo, ou o subordinado, ou o liderado, isso eu estou falando de empresa, estou falando de igreja, para poder de alguma forma comprometer a autoridade e seduzir o liderado. É uma liderança que deforma. Diga, liderança que deforma. Quantos estão entendendo? Eu tenho lutado fielmente para que todos nós sejamos transparentes, queridos. Nunca diga que o teu líder disse, se ele não disse. Quem está entendendo? Nunca coloque palavras na boca da tua liderança. Ou coloque argumentos que você possa supor que a tua liderança ia falar, sem ela ter falado. Um exemplo simples. A equipe que está conosco há muito tempo, principalmente da sede, está ali o Nato. Quanto tempo, Nato? 10 anos, Nato. Praticamente, é isso? 8 e pouco. Cadê mais? Binho. Você acha, Binho, que hoje eu falo as mesmas coisas que eu falava antes? Não. Agora você meio que me condenou, né, cara? De forma diferente. É tipo assim, a forma que você falava era assim, ou mata, ou transforma. Mais maduro. Isso é interessante. Só que ele viu como eu liderava, o que eu falava, como eu me comportava, há 10 anos atrás, desde a garagem. Só que se passou 10 anos. 10 anos a gente apanhou, 10 anos a gente chorou, 10 anos a gente estudou, 10 anos a gente está se entregando, 10 anos a gente está vivendo, a gente está buscando amadurecer, errando e acertando. Então logo não vamos mais falar as mesmas coisas que falávamos lá atrás. Olha para o seu irmão do seu lado e diga assim, por favor, não permaneça o mesmo. Você não é uma múmia, você não é uma estátua, você não é um vegetal. Você é alguém em constante aperfeiçoamento. Você é um líder em desenvolvimento. Você é um líder onde o teu potencial será extraído a cada dia, a cada experiência, a cada nova fase. Você é um líder que Deus está revelando a sua verdadeira identidade, o seu propósito, o seu potencial para influenciar nessa terra. Só que já pensou? A pessoa vai lá falar com o Binho. Ó, evangelista Robson, é o seguinte, está acontecendo isso. Ó, é o seguinte, não precisa nem falar com o apóstolo, porque 6 meses de banco. Como assim, Binho? Porque é o que ele vai falar. 6 meses de banco. Quer dizer, eu nunca fiz isso, nem quando eu podia fazer, aleluia, quando eu era de outra denominação.
Escute, mas já pensou se de 10 anos atrás ele acredita que eu vou falar a mesma coisa hoje para uma pessoa? Supõe isso e trata a situação dessa forma. Como estou entendendo? Então nós precisamos compreender que não dá para ser esse tipo de liderança. Por quê? Porque isso se chama autossabotagem. Diga autossabotagem. Autossabotagem. Todo líder que deforma, ele não consegue honrar sua liderança. Por mais que ele está servindo, por mais que ele está na casa, por mais que ele está se entregando, aparentemente pela causa, ele não consegue honrar a liderança de jeito nenhum. E eu não sei nem porque esses líderes permanecem. Mas não consegue. Eles honram a liderança de lá, a liderança de cá, a liderança de lá, a liderança do YouTube, a liderança de tal lugar, a liderança de... Mas não conseguem honrar a sua liderança da casa. É uma das principais características de uma liderança que deforma. Você está entendendo? Mas uma liderança que deforma não consegue nunca reconhecer aquilo que a sua liderança tem feito por ele. Isso é natural, queridos. Isso flui naturalmente. Nós treinamos pessoas realmente para fazer as obras que a gente faz e obras maiores, para ser melhores, para ir mais longe, para voar mais alto, para viver aquilo que nós não conseguimos viver. É para isso que nós fazemos discípulos. Então nós precisamos compreender isso. Um líder que deforma, ele nunca consegue reconhecer a sua base. Ele nunca reconhece que aquilo que ele está vivendo tem a ver com o lugar que ele está sendo treinado, com a casa que ele está sendo ensinado, com a visão que ele está recebendo. Precisamos ser, sabe, naturais nisso. Não tem nada forçado, sabe? Escute, uma liderança que deforma nunca vai conseguir fazer isso. Quem está entendendo? Uma liderança que deforma sempre olha com olhar de dúvida, com olhar de julgamento, pré-julgamento, preconceito. Sempre olha com olhar de inveja. Eu não queria falar disso, mas a inveja, ela é a vingança dos covardes. Esses dias eu postei, aí a minha assessora falou: parece que você está postando indireta quando eu falo de inveja. Mas eu vou falar muito sobre inveja esse ano ainda. Diga por quê. Eu estou lendo, estudando sobre essas questões e eu descobri que uma das coisas que mais faz pessoas não avançar no seu propósito e não ser bem sucedido, isso na vida profissional, isso na família, isso no ministério, é ter pessoas invejosas por perto. Se nós não discernirmos quem são os invejosos e nos desconectarmos deles, nós vamos ser sabotados. Quem está entendendo? A inveja é a vingança dos covardes. A inveja, ela é uma terrível conselheira. Olha o que ela fez Caim fazer. Diga para o seu irmão assim: não tenha inveja do seu irmão de equipe, não tenha inveja da sua liderança, e discirna se o seu discípulo quer estar com você, aprender com você, ou na verdade tem inveja de você. Porque precisamos tratar isso. Quando nós descobrimos os invejosos próximo da gente, falando na família, principalmente na família é onde mais acontece isso, gente. É triste, mas é tão bom ficar no meio da parentela que Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela. E ó, não vou nem te dar o endereço para ninguém saber. Vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Nem endereço. Porque isso às vezes acontece na família. É involuntário, a pessoa nem sabe por que ela está sentindo isso. Então, a inveja, ela é pior que a feitiçaria. Por isso temos que descobrir se temos pessoas assim, porque essas pessoas, elas nunca vão nos motivar. Quando você fala para ela assim: cara, vou comprar um carro, ela fala: nossa, eu vou comprar um desse também.
Você conta uma história para ela, ela conta outra em cima. Aleluia. Experimenta levar um invejoso para tua casa. Eu fiz essa experiência só para comprovar se a pessoa era invejosa mesmo. Eu gosto desse negócio. Eu mudei para um apartamento top, cara. Foi algo de Deus. E agora estou numa casa mais top ainda. Escolhi. Eu levei a pessoa lá propositalmente. Cara, quando abriu o elevador, a cara já mudou. A feição mudou, não soube nem disfarçar. Quando entrou na sala, quando entrou na área gourmet, quando foi andando pelos quartos, meu Deus, parece que estava endemoniando. Em nome de Jesus, Deus vai te dar discernimento para discernir os invejosos. Isso é sério, a gente está rindo, mas é sério, gente. Cara, a pessoa entrou, saiu com a cara fechada, não falou nada, não elogiou, nada de dica de nada. Eu falei, está comprovado, invejoso primeiro na fila da minha vida, aleluia. Está no topo, medalha de ouro para ele. Quem está entendendo? Por que é tão importante? Porque todo invejoso é ladrão da alegria. Todo invejoso não consegue se alegrar com você, mas faz de tudo para roubar a sua alegria. Conquistei isso. Conquistou? Ah, mas você conquistou porque... Roubador de poços. Entulha os poços. É que nem os filisteus lá. Isaac ia lá, entulha. Tá bom, invejoso, vou cavar outro. Entulha de novo. Cadê o terceiro? Cadê os invejosos? Não tem nenhum rebote. O Senhor nos permitiu crescer. Você entende? Vamos voltar à liderança que deforme. A liderança que deforma não admira a sua própria liderança. Ela tem inveja da sua liderança. Porque não entendeu o reino. Se o teu líder cresce, se prepare, meu irmão. Porque a unção que está com ele é para no mínimo você crescer 2 vezes mais. A porção é do... Moisés não entrou, mas Josué entrou. Elias fez 7. Eliseu fez. Jesus fez em Jerusalém, Judeia, Samaria. E Paulo? São Paulo tem o nome de Paulo, gente. Quem está entendendo? Nós precisamos compreender isso. E eu quero terminar aqui, esse momento, com uma parte boa da liderança. É o líder que você é, que eu sou, aleluia. Líderes que formam. Líderes que formam. Lembre-se, leve isso também para a sua área profissional. Líderes que formam, modelam Cristo, conectam a visão da casa e revelam o coração do Pai. Modelam Cristo, conectam a visão da casa e revelam coração do Pai. Quais são as características de uma liderança que forma? Apontam sempre para Jesus. Respeitam a identidade do discípulo. Corrigem em amor, discipulam com verdade e graça. Alinham o discípulo à visão da igreja local. Formam para que sejam mais parecidos com Cristo. Quem está entendendo? Apontam sempre para Jesus. Pode falar uma coisa? Nós temos bons exemplos aqui. Temos ou não temos? Temos bom exemplo, querido. Os líderes dos ministérios, para mim, são um ótimo exemplo. Todos em formação, todos em aperfeiçoamento. Mas todos estão entregando o seu melhor, dentro do seu potencial, se desenvolvendo, crendo, se entregando para Deus, servindo pessoas. Eu olho para esses exemplos e eu falo, uau, que poderoso. Que algo incrível. Temos bons exemplos. Você olha para o teu líder que te discipulou, que te ajudou no começo, é um bom exemplo. A pior coisa que tem é
é uma pessoa ingrata. Os ingratos são terríveis. Eles vão acabar solitários no deserto. Esse é o fim do ingrato, do invejoso e do rebelde. O salmista diz: o fim deles é no deserto e solitários. É terrível isso. Quando um líder como um discípulo sai de uma célula para outra, a primeira coisa quando vem conversar comigo, eu discerno o caráter da pessoa. Por quê? Pode ter tido até problema com o líder. O líder pode até ter errado. Mas eu estou mais ligado com o que a pessoa vai falar do que com o que aconteceu. Então, se ela fala assim, olha, como é bom, querido, eu recebi uma galera de uma outra igreja, estão aqui com a gente, não queria isso, a gente não quer isso, sabe que é mais difícil de formar, é mais difícil, mas está acontecendo, Deus está trazendo, então é porque Deus quer fazer, amém? E sentei com casal por casal, aconteceu algo terrível no antigo ministério, mas nenhum deles defamaram o líder podendo defamar. Quando eu olho para isso, eu falo, cara, a gente pode investir nessas pessoas. Porque a pessoa tinha de tudo para defamar. Sabe, maior cautela. Então, apóstolo, aqui aconteceu umas coisas. Sabe, não falando mal, eu sou muito grato. Porque eu fiquei lá 10 anos. Porque eu aprendi tudo que eu sei. Que a minha vida foi transformada lá. Mas aconteciam uns problemas. Querido, fala qual foi o problema. Apóstolo, não é falando mal. Mas aconteceu isso. Amém, queridos. Eu estou entendendo, porque caráter, gratidão, quem está entendendo? Aí tem uma minoria, o que eu falei? Minoria. A minoria chega, tacando a madeira, e o comportamento é o mesmo, bajula e taca a madeira. Graças a Deus que eu encontrei a IAP. Que igreja maravilhosa. A igreja dos meus sonhos. Apóstolo, o Senhor é demais. Como o Senhor te usa, apóstolo. Eu vi aquela palavra que o Senhor entregou. Que coisa maravilhosa, apóstolo. É a igreja dos meus sonhos. Nossa, apóstolo, passei pelo encontro. Que foi isso, apóstolo? Porque apóstolo, a minha antiga igreja, e começa, pá. Começa do pastor como o pior, até o porteiro. Aí eu estou assim, atrás da mesa ouvindo, e na minha mente entra aquela música mundana. Eu sou a próxima vítima agora. Eu nem sei se é assim a música. Eu chego pensando, o próximo sou eu. Porque a pessoa em nenhum momento reconheceu, mesmo que ela teve problemas, que foi ali que ela foi tratada, foi ali que ela foi ganha, que foi ali que ela foi discipulada, foi ali que ela casou, foi ali que os filhos foram apresentados, foi ali que se batizou, independente do que aconteceu. Primeiro eu expresso a gratidão. Depois eu falo de problema, sem defamar. Então, um líder que forma, ele sempre aponta para Jesus. Você vai dar bom exemplo? Temos bons exemplos aqui, graças a Deus. Você tem bom exemplo na liderança, tem bom exemplo no pastoreio, bom exemplo. Você pode usar a minha vida como exemplo, você pode a vida dos líderes, dos presbíteros, dos pastores, dos líderes de célula, dos líderes de ministério, usa. Mas usa Jesus. Primeiro Jesus, depois nós. Eu sempre digo isso, porque Jesus nos ensinou, é porque Jesus falou isso, é porque Jesus agia assim, e por isso nós agimos. Porque o que nós fazemos de certo, queridos, e de correto, não vem de nós, vem dele. Nós aprendemos com ele, ele é o nosso maior exemplo, ele é o nosso modelo. Então o líder que transforma, que forma, ele transforma pessoas, através da sua influência no reino. Então ele sempre aponta para Jesus, sempre respeitando a identidade do discípulo.
Não vai falar para o cara, cara, tu tem que ser assim. Não é assim. Cara, você está tendo uma dificuldade nisso. Tu precisa reconhecer isso. E você vai conseguir vencer. E na tua identidade tu vai avançar. Desse jeito Deus vai te usar. Mas primeiro entenda isso. Reconheça isso, essa dificuldade. Talvez é um trauma, talvez é um complexo de inferioridade, talvez um complexo de rejeição, talvez o que você passou no antigo ministério, talvez o que você viveu na família. Você expõe a dificuldade para que a pessoa compreenda e tenha consciência do que precisa mudar, mas entendendo que ela tem uma identidade. Olha para o seu irmão e diga: ninguém vai ser igual a você. Quanto está entendendo? Um líder que forma, ele corrige em amor, discipula com verdade. Quem está entendendo? Corrige em e discipula em e graça. Primeiro, todo confronto precisa ser com amor. E quando eu falo com amor, não é assim, ô meu bibelô, ô ursinho, ô lindo, linda. Não é isso. É você falar: querido, olha só, vamos lá. Tal dia aconteceu isso. Depois eu discerni e vi isso novamente. Você falou para fulano, você se comportou assim com ciclano. Então assim, isso está errado. Porque não é o que Jesus nos ensinou. E não é o que você tem visto eu fazer. Por que isso está fazendo? Vamos mudar isso? Você mostrou que ama, falou a verdade com a graça. Vamos mudar isso? Quem está entendendo? É diferente. A afronta é diferente de confronto. Afronta é para expor somente e não trazer nenhum tipo de solução. Você fez isso, você fez isso, você fez aquilo. Até quando você vai fazer isso? Não dá um ensino. Mas olha, tu vai conseguir, tu vai melhorar. Eu estou aqui para te ajudar. A maioria dos meus atendimentos, eu e a pastora Andressa, nós nos colocamos na mesa. Nós já vivemos isso. Nós já erramos assim. Nós já passamos por isso. Casamento, nós já tivemos discipulado, que se não fosse o discipulado no começo, o líder que forma, ele não tem medo de expor as suas mazelas, porque reconhece que foi Cristo que transformou. Quem está entendendo? Nós não podemos mostrar que somos super crentes. Confronta com amor, em verdade e graça. Quem está entendendo? Alinha o discípulo à visão da igreja local. Esse é um grande desafio. Porque é uma linha muito fina para entrar na religiosidade, né? E a gente já vai falar sobre isso também. É uma linha muito fina. Porque como que era para uma pessoa entrar numa visão da igreja que você era? Vamos dar um exemplo. Algo imposto, algo obrigatório. Se tu não der o dízimo, você não ceia. Quem é dessa época? Quem é dessa época? Vai, Binho, levanta as duas mãos aí, Binho. Era assim. Tinha lá o livro do dizimista. Não dizimou, não ceia. Não dizimou, não vai estar na escala. Não dizimou, não participa de ministério. É algo imposto, forçado, obrigatório. Nós não podemos ultrapassar a linha e entrar na religiosidade e no sistema do autoritarismo. Você percebeu como que a gente flui natural? É o seguinte, cara, tu chegou, que benção. Pastor, eu quero viver meu chamado. Então tudo bem, querido, vamos para o pré-encontro, passe pelo encontro. Para quê? Qual que é a linguagem?
Você tem que passar pelo pré-encontro, né? Porque vai que você tem uns demônios aí. Você precisa de cura, né? Já começa a linguagem toda errada. Já começa afrontando. Tu tem que passar pelo encontro porque você precisa de cura, você precisa de libertação. Não, querido. Você precisa passar pelo encontro. Por quê? Porque lá você vai entender a visão da igreja. Lá você vai ver como tudo começa na vida dos líderes, dos ministros, daqueles que estão congregando conosco. É um ponto de partida para entender a nossa essência. Por isso você precisa passar pelo encontro. Quem está entendendo? Muda ou não muda? Hã? É obrigatório, afrontoso ou é graça? Voltou do encontro. Querido, faz o pós-encontro. Não é assim, se tu não fizer o pós-encontro, não vai se envolver em nada. Não. Faz o pós-encontro para você neutralizar o contra-ataque do inimigo, se revestir, se blindar. Eu vou estar com você, se possível eu te levo lá. Tá bom, eu vou, foi. Mas eu quero ir para o louvor. Eu quero tocar, eu quero ser obreiro. Vamos fazer o seguinte, querido. Eu creio que você vai ser um tremendo obreiro, tremendo adorador. Mas vamos fazer a escola bíblica? Para você ter mais conhecimento, porque esses são os processos aqui, para aprender. Não é assim, como muitas pessoas falam. Como que as pessoas falam? Aqui na IAP é diferente, hein? Tem processo aqui nesse negócio. Sabe o que é engraçado? Que nunca me ouviram falar isso. Eu nunca tratei nenhum de vocês desse jeito. Aqui, para você servir alguma coisa, vai ter que aguentar o processo, hein? Vai ter que passar. Quase está falando, vai comer o pão que o diabo amassou. 9 meses de escola bíblica. Você acredita que tem gente que já foi embora, tremendo obreiro, tremendo servo, foi embora da igreja por causa disso? Isso aconteceu uns anos atrás. E eu mandei mensagem, porque eu sabia que o coração deles era de servo, vieram para fazer parte da equipe, para cooperar, para servir na casa, foram embora. Aí eu vi eles em uma outra igreja assim, no Facebook, assim, de repente. Eu falei, rapaz, é verdade, faz tempo que eu não vejo esse casal aqui. Aí eu mandei mensagem, eu falei, irmão, o que aconteceu? Faz tempo que eu não te vejo, estou com saudade. Ô pastor, desculpa, eu não tenho nem falado nada com você, eu fui para outro ministério. Mas por quê? Porque meu coração queima em servir, pastor. Eu e minha esposa servimos o social, os obreiros, a vida toda. Mas por que vocês não serviram na IAP? Porque a minha liderança falou que ia ser muito difícil disso acontecer. Imagine o pastor que identificou espiritualmente que o próprio Deus trouxe a pessoa para somar com a equipe, e o líder, que era para somar com a igreja, fez com que a pessoa fosse embora. É diferente, gente. Quem está entendendo? Faz escola bíblica. Né? E agora? Tu está num discipulado. Eu quero servir, eu quero fazer. Bora lá, cara. Tu quer fazer? Aí, tu quer fazer? Então vai lá. Comece no ensaio. Vou conversar com o líder dos obreiros, vamos conversar junto. Começa. Tá tudo certo? Começa. Para que eu vou ficar segurando a pessoa? Impedindo ela de crescer, impedindo ela de trabalhar, impedindo ela de servir. É uma liderança que deforma, ou formata. Quer pessoas como números para metas pessoais. Está no controle. Dizer, sou eu que mando, sou eu que digo a hora que você tem que ir, sou eu que determino. Você está debaixo da minha liderança e tem que viver de acordo com aquilo que eu quero e no tempo que eu achar que é o certo. Está errado. É uma liderança que deforma ou formata. Tá tudo bem, libera a pessoa, gente. Quem está entendendo? Aí tem a outra forma, que é onde a gente vê que a pessoa não está escutando música do mundo ainda, não tirou o piercing. A gente sabe que de dia é uma coisa, de noite é outra. Quem está entendendo? E aí, a gente ainda não continua impondo. Você viu que a gente não impôs nada até agora? A gente não impôs nada, só ensinou.
A gente continua não impondo, mas essa é a hora que a gente pode entrar na vida da pessoa. Por quê, pastor? Porque ela decidiu entrar no ministério. Então essa é a hora que eu posso entrar na vida dela. Porque ela foi para o encontro, ela ouviu, não mudou, está escutando a música do mundo. Um stories, é ele, por ele que eu estou. No outro, Wesley Safadão. E aí você, poxa, foi para o encontro, está ouvindo na célula, está ouvindo no culto. Mais do que o pastor bate sobre isso, não mudou. Você não pode entrar. Ninguém pode obrigar ninguém a nada. Se o Espírito Santo está convencendo, você acha que você vai convencer? Eu vou convencer? Mas quando ela fala, eu quero entrar no ministério. Queridos, vamos sentar, o ministério é algo sério. Então assim, eu estou vendo os comportamentos seus que não estão de acordo com o ministro. Os ministros, eles vivem dessa forma. A gente está debaixo de uma visão. A gente está fluindo desse jeito. Você quer viver no ministério, querido? Renúncia. Eu sei que para você não tem nada a ver, mas você vai ver o quanto vai ser bom. É onde a gente pode entrar. Quem está entendendo? Mesmo assim, sem impor. Não tem autoritarismo, não estamos impondo nada, mas estamos em... Quantos estão entendendo? Diga amém. Está valendo a pena, querido? Está valendo a pena? Então eu vou mais uma hora. Brincadeira, já estou acabando. Alinhando o discípulo com a visão local. Formam para que sejam mais parecidos com Jesus. Agora, esse é o desafio. Como eu formo alguém para ser mais parecido com Jesus? Quem pode falar aí? Rapaz, a gente sabe dessas coisas na ponta da língua. Como que eu formo uma pessoa para ser mais parecido com Jesus? Pregando? Ensinando? Tendo compromisso? Servindo? Se entregando para Deus? Tudo isso é muito bom. Faz parte, tem que existir. Mas eu só formo uma pessoa mais parecida com Jesus se eu for parecido com Jesus. E isso vai requerer de nós cruz. Isso vai requerer de nós, sabe o quê? Pegar a espada da palavra e na nossa justiça própria. No nosso ego, no nosso orgulho. Aí a pessoa vai olhar, caramba, se fosse eu no lugar dele, não aguentava não. Aí vai chegar para você, como que tu tem coragem de aguentar isso? Você não falou nada, você não se defendeu, você não brigou. Por que você ficou calado? Por que você não... Você estava no seu direito, na sua razão. Aí você vai falar, porque Jesus me ensinou assim. Quem está entendendo? É assim que nós formamos pessoas mais parecidas com Jesus. Pode falar uma coisa? O momento que a tua liderança mais vai os seus líderes e liderados mais vão te observar é nos momentos que você está sofrendo injustiça. Quando você está sendo injustiçado, é o momento que os seus liderados mais vão olhar para ver qual vai ser o seu comportamento. E é nesse momento que mais nós ensinamos as pessoas. Se você simplesmente agir como Jesus, eles vão aprender e se tornar mais parecido com Jesus. Se você agir como a Tati quebra barraco, eles vão aprender a quebrar barraco também. Só que o problema é que você está ensinando pessoas da sua equipe. E o barraco pode se virar contra você um dia. Será que vale a pena a gente formar pessoas ou não, queridos? Se nós formamos pessoas da forma correta, se prepara. Porque o seu discipulado vai ser uma bênção. Se nós formarmos pessoas mais parecidas com Jesus, se prepara, vai ter crescimento, vai ter alegria, vai ter frutificação, vai ter celebração, vai ter ânimo, vai ter gente motivada para ganhar vidas, gente motivada para se envolver no ministério, vai ter gente indo para o céu. Só que se a gente deformar ou formatar, se prepara que o feitiço vira contra o feiticeiro. Um líder que deforma, que não honra a sua casa, que não honra a sua liderança, está ensinando o seu liderado que um dia ele pode se virar contra a própria pessoa. Mas ela não honra o líder,
Não honra a casa? Então por que quer que eu honre ele? Quem está entendendo, diga amém. Efeitos de uma liderança que forma discípulos maduros, saudáveis, frutíferos e multiplicadores. Quem está entendendo? Efeitos de uma liderança que forma discipulado sustentável com raízes profundas. Exemplo de Paulo com Timóteo. Ele gerou um filho fiel, não um clone. Quem está entendendo? Eu quero declarar sobre a tua vida que você foi chamado, estabelecido por Deus nessa terra como um líder para formar pessoas. Você vai levar pessoas a viver uma transformação de vida tão, mas tão poderosa, que elas vão viver uma vida onde nunca se esquecerão daquilo que você fez por elas. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Viva de uma forma para não ser esquecido. Viva de uma forma para que sintam sua falta depois da sua partida. Era tão bom ter aquele discipulado. Sabe, como implantador de igrejas, a gente tem aprendido muito, e muito mais com quem a gente envia. Tem pessoas que estão se aproximando daqueles que nós enviamos. Converse com o pastor João Gabriel, converse com o Ciro, converse com o Giovanni. Quem mais que foi para longe? A gente enviou daqui. Converse com eles. Tem pessoas que estão se aproximando deles. Sabe o que eles falam? Cara, aproveita o discipulado, fica perto da tua liderança. Você não sabe o quanto isso é bom. Você não sabe o que é viver longe disso. Valorize a mesa. Eu declaro sobre a tua vida que os teus discípulos não vão esquecer aquilo que você fez por eles. Os teus discípulos vão sentir saudade do tempo com você. Os seus discípulos vão carregar aquilo que você fez por eles, não como dívida de gratidão, mas como reconhecimento e honra. Quando nós formamos, nós nos tornamos muito, mas muito eficiente para o próximo. Eu declaro sobre a tua vida uma equipe de discípulos sustentável, um discipulado sólido, frutífero, onde você vai se alegrar com discípulos que vão avançar, vão mais longe que você, vão crescer mais que você, vão prosperar mais que você. Alguns vão até viver sonhos que você sonhava, mas você não vai viver, eles vão viver. E sabe o que vai acontecer? Você vai celebrar, você vai se alegrar, você vai falar: uau, isso é a característica de uma liderança que forma. Eu quero orar com você, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos debaixo desse ensino, Pai, da Tua Palavra. O nosso modelo é o Senhor Jesus, o Senhor é o nosso modelo de liderança. O Senhor Jesus, que ao mesmo tempo era o próprio Deus, soube caminhar debaixo de honra, de autoridade. O Senhor não começou o ministério sem falar com João Batista, sem ser enviado, Jesus. O Senhor sendo o próprio Deus. O Senhor nunca quis mostrar ser superior a ninguém, Jesus. O Senhor nunca quis usar ninguém para benefícios próprios, Jesus. O Senhor nunca precisou manipular ninguém, Jesus.